Vamos lá, galera, vamos falar um pouquinho agora da guia Exibir ou Exibição, depende da versão que você venha trabalhando com o Word, né? Primeira questão já para introduzir o assunto. Qual das alternativas a seguir não é um modo de exibição do documento? Exibição tem a ver com a maneira de visualizar. Quando eu estou trabalhando no Word, lá embaixo, na barra de status da janela, a gente tem alguns botõezinhos que permitem alternar o modo de exibição. Vejam. Lá embaixo, a gente tem esses 3 botõezinhos aqui no Word 2016. Em versões anteriores, aparecem 5 botõezinhos. Esses botões representam os modos de exibição. À medida que eu clico, ele vai alternar. O modo de exibição padrão, esse que está pressionado aqui, é chamado layout de impressão. Layout de impressão. Qual é a característica desse modo? Exibir o documento da maneira que ele vai sair no papel. Da maneira mais real possível. Esse modo de layout de impressão é o padrão. Então, vou reduzir o zoom aqui, ó. Eu consigo visualizar como ficará a minha página no modo layout de impressão. O modo layout de impressão é o único que vai mostrar cabeçalho, rodapé, número de página na página. O modo layout de impressão vai mostrar texto em colunas, vai mostrar as imagens, as figuras, da maneira que sai no papel. Mas olha a ressalva, importante para concurso. Layout de impressão é o único que mostra cabeçalho, rodapé, número de página. E eu posso caracterizar ele, inclusive, pela visualização das margens. Sempre que eu estiver visualizando margem esquerda, margem direita, sempre que eu estiver visualizando a mudança de uma página para outra, eu posso dizer que eu estou no modo layout de impressão. Ainda que eu não esteja vendo esse botão pressionado, eu consigo afirmar que é o layout de impressão. Por quê? Quando eu mudo para o do lado, para o layout da web, o meu documento fica como uma página da web. E qual é a característica de uma página da web? Não tem mudança. Como assim? Cara, pega uma página de sei lá, um jornal, uma página que você esteja lendo lá no navegador, ela não tem fim. Ela tem o quê? Ela pode ser extensa, mas ela não tem, tipo, quebras. Ela é um papel contínuo, a ideia da página da web. Na página da web, eu não tenho bordas. Não tem bordas. Acho que essa ficou sendo, inclusive, uma melhor definição. Observa aí, ó. Eu vou descendo, descendo, subindo, subindo, subindo. Até a minha numeração de página, eu poderia estar vendo lá, ó, 5 páginas, se vocês observarem. Mas quando eu clico em layout da web, eu passo a ter uma única página. Não tenho mais 5. É como se fosse uma página extensa. O layout da web também vai ser capaz de exibir imagens, por quê? Porque páginas da web têm imagens. Então, eu vou poder visualizar a tabela, vou poder visualizar a imagem, vou poder visualizar texto em colunas. Mas não tem cabeçalho e rodapé, porque cabeçalho não é uma imagem ou um texto que vai aparecer no início de todas as páginas. Então, se eu estou no layout da web, não tem cabeçalho, não tem rodapé, não tem número de página. Legal? E esse outro botãozinho que parece, o layout da web, eu visualizo com um globo terrestre, né? Olha lá. É como se aqui tivesse um globo, um mapa mundi aqui, um globo terrestre. Agora, o layout de impressão é o padrão. E aqui eu tenho o modo de leitura, que mostra tipo um livro aberto. Qual o objetivo? Qual o objetivo do modo de leitura?
ele aumenta o tamanho da fonte. Na verdade, ele não aumenta o tamanho da fonte, ele aumenta a visualização da fonte, né? Porque o meu documento continua íntegro, mas ele vai facilitar a leitura. Então, as fontes ficam maiores no sentido de facilitar. O que mais? Olha aí. Maiores ou menores, ele ajusta, né? Subtraem as barras de ferramentas, porque o objetivo do modo de leitura não é formatar, é ler. Então, ele subtrai as ferramentas. Eu até posso voltar, olha, voltar e, óbvio, e excluir, fazer alguma coisa. Mas, no modo de leitura, olha aí, eu não estou conseguindo, eu estou digitando aqui, não estou conseguindo escrever, eu estou tentando apertar um Ctrl N para botar em negrito, não estou conseguindo, né? Eu tenho que voltar, eu tenho que sair desse modo de exibição para mexer no documento. Agora, eu posso voltar, avançar. O objetivo do modo de leitura é facilitar o quê? A leitura. Ok? Posso mudar a cor da página. Dependendo da leitura, isso pode ser interessante, né? Se eu estiver lendo à noite, talvez, para não ficar com aquela reflexão toda no rosto, sei lá. Bom, além desses 3 modos, existem mais 2, que são o rascunho e estrutura de tópicos. Rascunho e estrutura de tópicos. Galera, o modo rascunho é o antigo modo normal. Qual a característica dele? Ele é o que vai exibir menos recursos. Menos recursos. O modo normal não vai mostrar imagens, não vai mostrar cabeçalho e rodapé. O modo normal, por que ele existe? No passado ele era chamado normal, agora é chamado de rascunho, né? Por que ele existe? Por que ele existe? No passado o computador era lento. Vocês acreditam que já teve época que eu digitava mais rápido do que as letras apareciam na tela? Eu digitava, aí demorava e apareciam uns caracteres assim na tela, porque meu computador estava lento. Aí o que eu fazia? Eu alternava para o modo rascunho para poder facilitar a digitação, que ele consome menos recursos do sistema. O computador fica mais leve, mais rápido. Aí eu digitava tudo no modo normal. Depois que eu terminava de digitar, eu ia para o layout de impressão e começava a formatar, botar negrito, centralizado, botar imagem, botar em colunas. Só que hoje em dia os nossos computadores são tão bons que a gente não tem mais essa necessidade. E aí aquilo que antes era normal virou rascunho. Então, se eu quiser trabalhar em modo rascunho, a vantagem é que vai consumir menos recursos de sistema. Seria a teoria. E o importante é lembrar que ele não vai exibir imagens, por exemplo. Observem aí. Eu vou colocar aqui uma imagem qualquer. Vou colocar uma forma. No modo layout de impressão, eu visualizo. Se eu for para o modo normal, que é o rascunho já não está mais mostrando para mim. A imagem está lá, só que eu não estou conseguindo ver a imagem, eu não consigo ver margem, eu não consigo ver... Ah, professor, a margem está aparecendo à esquerda e à direita, mas não está aparecendo aqui a borda do papel, não aparece. Olha lá. A borda, a mudança de página, isso não está aparecendo. É o layout da web? Não é o layout da web, esse é o rascunho. Não vai exibir imagens, o layout da web vai. Bom, e estrutura de tópicos? No estrutura de tópicos fica clara a estrutura de níveis. Olha aí. O estrutura de tópicos ele mostra uma outra barra de ferramentas e ele coloca uma hierarquia. O que é interessante aqui? Esses sinaizinhos de mais
Estou indicando os níveis. Ó. Aqui eu posso pegar painel de controle e colocar nível 3, nível 2. Posso trabalhar com os níveis que vão, por exemplo, compor depois lá um sumário, um índice. Eu, particularmente, eu trabalhava muito com estrutura de tópicos no PowerPoint. No Word, de um modo geral, todo mundo acaba trabalhando mais no modo layout de quê? De impressão. Mas você tem que, inclusive, identificar visualmente. O examinador pode mostrar essa tela e perguntar qual o modo de exibição. Aí, quando você observar essa estrutura de níveis, esses botõezinhos, esses caracteres, esses símbolos do lado do texto, você tem que identificar que está no modo de exibição estrutura de tópicos. Então, isso é uma coisa visual. O cara pode printar e perguntar. Ele pode pegar um print aqui, ó, criar uma questão perguntando qual é esse modo de exibição. E aí, você tem que saber. Coloca lá, qual é esse modo de exibição? Aí você tem que saber, ih, caramba, esse modo de exibição aqui é a estrutura de tópicos. Então, vamos ver algumas questões? Qual das alternativas a seguir não é um modo de exibição do documento oferecido no Word 2010? Página espelhada não é um modo de exibição. Página espelhada é uma característica de margem. Margem espelho, que acaba com interna e externa, acaba com esquerda e direita e cria o quê? Interna e externa. Então, página espelhada não é um modo de exibição. Vamos lá, vamos para a próxima questão. No Microsoft Word 2007, não importa a versão, existem vários modos de exibir o documento enquanto está sendo editado. São elas, exceto... Existe layout da web? Sim, sempre existiu. Existe estrutura de tópicos? Sim. Existe normal? Não mais. Normal era até o Word 2003. No 2007 em diante, virou rascunho. O normal virou rascunho. Então o gabarito aí é o quê? Letra C de Charlie. Layout de impressão existe? Sim. Rascunho existe? Sim. Então qual foi o detalhe dessa questão? No 2007 isso foi uma mudança. Existia normal e o normal passou a ser chamado de quê? De rascunho. Então, gabarito aí, letra C de Charlie. Ok? Próxima questão. O Word oferece ferramentas para o modo de exibição da página que estão na parte inferior direita da janela. Legal. Analisando a imagem abaixo, os modos de exibição podem ser, respectivamente... Aí eu tenho o modo de leitura, layout de impressão e layout da web. O livrinho é o modo de leitura. Depois, o padrão é o layout de impressão. Gabarito letra B. E o último é o layout da web. Então, letra B de bravo. Próxima questão. Num documento editado através do Word, pode-se inserir cabeçalho e rodapé. Ok. Que são áreas que ficam nas margens superior e inferior do documento, reservadas para a colocação de elementos com a finalidade de repeti-los a cada nova página. Porém, olha que bacana, só é possível vê-los... A gente tem 5 modos de exibição, mas eu só consigo ver cabeçalho e rodapé no modo layout de impressão. Então o gabarito é o quê? Letra D de delta. Ok? Lembrando que existe a opção de zoom, mas zoom não é modo de exibição. Zoom é a maneira de visualizar o texto em relação à aproximação. Eu posso ver o texto de longe ou de perto. Cara, em concurso público,
tem questão que é tão cruel que pergunta os limites do zoom no Word. E o pior, que isso vai variar de acordo com o Word, Excel. No Excel é um, no Word é outro. Olha que bacana. O zoom pode variar de 10, olha lá, de 10 a 500%. 10 a 500%. 10% não enxergo nada, né? Mas é possível de 10 a 500%. Para que isso? Para concurso. Então, o zoom pode variar de 10 a 500%. Ok? Agora, uma expressão que pode aparecer, inclusive, em outros aplicativos e que é interessante, é essa expressão MySwig. Cara, fala do jeito que você quiser, isso é uma sigla. É what you see is what you get. O que você vê é o que você tem. No passado, gente, às vezes a vantagem de ser velho é conseguir fazer essas cognições, né? No passado, os programas editores de texto eram muito diferentes do que a gente está acostumado hoje em dia com o Word. Quem pegou aí a época do Carta Certa, WordStar, olha o saudosismo. A gente batia um texto e não tinha a menor ideia de como sairia no papel. Existiam comandos para colocar negrito, para colocar sublinhado, para centralizar, mas a gente não via aquilo tipo pronto. A gente só via na hora que imprimia. Hoje em dia não. Hoje em dia o Word, você tem o layout de impressão, que você vê o tempo todo da maneira que vai sair no papel. Isso caracteriza o programa como da categoria MySwig. Ou seja, o que eu vejo é o que eu tenho. Eu posso dizer que o Word é um software compatível com essa filosofia. What you see is what you get. Então, esse modo é o modo layout de impressão. Isso já caiu em provas do CESP, já caiu em provas de outra banca. Layout de impressão. Ok? O Microsoft Office oferece mais de uma opção de exibição de um documento. São 5, né? Tem que decorar. A qual deve ser selecionada de acordo com o objetivo do uso da ferramenta. Caso a intenção seja basicamente para a leitura de um documento, o nome é sugestivo. Para ler documento vai ser o quê? O modo de leitura. E aí, dependendo da versão, modo de leitura era layout de leitura. Por isso o gabarito é o quê? Letra E. Na versão atual, modo de leitura. Você vê que normal virou o quê? Rascunho. Layout da web, layout de impressão e estrutura de tópicos são nomes que não mudaram com o tempo. Normal virou rascunho e layout de leitura virou modo de leitura. Ok? Então, gabarito letra E. Qual o modo de exibição do Word 2016 permite ver como o documento ficaria como uma página da web? Aí o enunciado está bem específico, né? Como uma página da web vai ser o layout da web. Letra A. Não existe layout retrato ou layout paisagem. Retrato e paisagem são orientações. A gente fala orientação retrato e orientação paisagem. Existe estrutura de tópicos, mas não tem a ver. E não é modo HTML, é layout da web. Por que ele colocou a letra E? Para induzir ao erro, porque HTML é a linguagem utilizada para a construção de páginas, para a edição de páginas. Só que o modo não é layout HTML, é o modo layout da web. Então, gabarito letra A de alfa.
Próxima questão. Quando um usuário necessita ampliar a imagem de um documento, eu penso no zoom. Sem aumentar o tamanho da fonte, é isso mesmo, né? Eu quero ampliar, mas eu não quero mexer no tamanho da fonte. A fonte vai continuar sendo calibre, tamanho 11, mas eu quero ver mais de perto. Como uma lupa, para enxergar melhor o que foi digitado. Qual recurso ele utiliza? O zoom. Lembrando que o zoom pode variar de 10 a 500% no Word. Ok? Então o gabarito aí é letra B de bravo. Senha para controle de acesso. Quem é que pode entrar? Né? Cabeçalho é aquele texto padrão que aparece no início, rodapé no final. Nota de rodapé está lá em referências. Número de página está em inserir. Então o gabarito aí é o que? Letra B de bravo. Em relação ao Microsoft Word 2010, avalie se são verdadeiras ou falsas as afirmativas a seguir. Aí começou. A faixa limite do zoom aceita a variação mínima de 10 e máxima de 200. Gente, para que o cara tem que saber que no Word vai até 500? Para a prova. Então, de 10 a 500%. O primeiro item é falso. Se o primeiro item é falso, eu já eliminei duas. O recurso estilos, o que faz um estilo? Conjunto de formatos, fonte, parágrafo, tabulação, idioma, quadro, borda, numeração, tecla de atalho e efeito de texto. É usado para destacar a primeira letra de um parágrafo? De jeito nenhum. Destacar a primeira letra de um parágrafo é um recurso chamado capitular. Capitular, que é aquele recurso que coloca lá no jornal, na revista. Era uma vez... É o recurso capitular. Esse recurso capitular está dentro de inserir texto, letra capitular. Então o 2 é falso também. Se o 2 é falso, eu já eliminei a letra C. Item 3. Na construção de índice analítico, índice remissivo, são permitidos o tipo sumário analítico, legal, e o tipo remissivo, maravilha. Então, o 3 é verdadeiro. Se o 3 é verdadeiro, gabarito letra E. Lembrando que sumário, índice, analítico, remissivo, isso está dentro da guia referências. Então, o gabarito é letra E. Com isso, a gente fecha a guia exibição. Beleza? Vamos que vamos.